Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Prof. Thaís. Boa tarde a todos os Boa tarde, participantes. Gabi. Eu não estou te ouvindo, tá? Oi? Melhorou, Prof? Melhorou? Não sei se os outros, alguém está ouvindo a Gabi? Boa tarde, estão me ouvindo? Oi, eu estou te ouvindo. Oi, eu Eduardo estou Melhorou? não ouvindo. estava. Não? Melhorou? Fala, Ah, Gabi, sim, tá desculpa. bom. Agora tá Agora melhor foi, daí. tá. Agora foi. Beleza, vamos lá então começar, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão presentes. Muito bem-vindos vocês. Boa tarde, Prof, Mi, o Eduardo. Gente, mais uma vez a gente está unido com as nossas outras unidades queridas aqui, né, de Palhoça, de Criciúma, para estar fazendo mais um evento aí para vocês, essa revisão do nono ano. Gente, hoje é matemática. E o legal da matemática é que dá para saber, né, professora, que dá para gostar dela sim. E tem. É o Efraim já está aqui na sala? Não consegui ver. Porque a mãe do Efraim disse para mim que ele é ótimo em matemática, que ele gosta bastante, e a gente falou assim, poxa, que bacana, então que bom. Estou vendo o Bruno Rafael, estou muito feliz de ele estar podendo participar, o Léo, enfim, gente, sejam todos muito bem-vindos. A Prof. Thaís vai continuar mostrando, assim como os demais professores, que dá para estudar e gostar de estudar, principalmente aqui no Senac, tá, gente? E a gente tem uma forma diferente para que vocês possam aprender e perder todo esse medo aí de não conseguir, de não dar certo, de não acompanhar as aulas. Então, tem um ótimo evento, aproveitem bastante. Se quiser, se manifestem, seja pelo chat ou então pelo microfone também, tá? Tirem todas as dúvidas de vocês e façam aí o melhor proveito possível, tá bom? Um grande abraço, prof, muito obrigada, tá? Bom evento a todos. Certo. Obrigada, Gabi. Obrigada. Gente, agora eu vou tirar a máscara. Estou sozinha na sala aqui também, tá? No Senac. Sejam todos bem-vindos ao nosso aulão de matemática. Eu sei que a matemática, né, aula online, assim, é um pouco mais desafiador do que algumas outras disciplinas, que algumas disciplinas eu acho que é mais tranquilo, né? A gente está conversando, batendo papo, mas matemática eu tentei deixar de uma forma mais leve também, né, mais descontraída, porque é uma sexta-feira à tarde, afinal, então eu agradeço vocês por estarem aqui conosco nessa tarde, nessa sexta-feira chuvosa, pelo menos aqui em Blumenau está chovendo, não sei nas cidades de vocês, né? Mas sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Thaís, eu trabalho com o ensino médio aqui no Senac, eu trabalho com a disciplina de matemática e se liga nas finanças, né? Porque algumas das nossas unidades curriculares elas são um pouco diferentes. Então, além da gente ter todo o conteúdo de matemática que a gente trabalha no ensino médio, né, que é o que está na lei, que é o que está na BNCC, a gente também tem umas disciplinas além para trabalhar algumas outras questões. Então, essa disciplina de se liga nas finanças, que tem no segundo ano do ensino médio, eu também trabalho, né, para a gente trabalhar essa questão da educação matemática. Mas hoje eu trouxe para vocês alguns conteúdos que eu acho que sim, ó, que eles são pontos-chave para vocês entrarem bem no ensino médio, certo? Qualquer momento vocês podem me interromper, vocês podem. Eu só não vou ter acesso ao chat, então, se vocês puderem, por favor, abre a câmera, abre o microfone, pode falar comigo, ou o pessoal também vai estar lendo o chat, né? Se às vezes um colega falou alguma coisa e você viu, que abre o microfone, perguntar por ele, a gente pode fazer isso, tá, gente? É uma conversa, assim, ó. Hoje é uma conversa para a gente ter. O nosso intervalo ficou marcado, então, para as 3 horas, certo? Se passar alguns minutinhos ali, eu tô com o relógio aqui do lado, eu vou tentar controlar, mas aí só aguarda um minutinho, daí às 3 a gente faz intervalo até 3h10, daí a gente volta até às 16 horas. Lembrando que o nosso encontro está todo gravado, certo? Então, se vocês depois quiserem voltar, assistir o link, tirar dúvida, ali no final eu deixo o meu e-mail também para vocês. E aqui embaixo tem uma abinha que eu compartilhei todos os slides que a gente for ver na aula de hoje, eu já deixei compartilhado com vocês, tá? Porque eu sei que às vezes é detalhes, né? Às vezes eu passo um pouquinho mais rápido, se você não entendeu, então eu já deixo o slide ali, já compartilho já no começo, para se você tiver dúvida, vocês podem perguntar, se quiser anotar, no próprio computador, né? Vocês sabem que dá para baixar ali e fazer as anotações nos slides, no PDF, desculpa. Então, vocês têm esse meu material ali, no final eu deixo o meu e-mail, se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, conversar comigo, tá tudo certo, beleza? Eu vou só compartilhar minha tela e daí eu peço que alguém me dê um ok no microfone
se vai estar compartilhando ou não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Compartilhar a tela. Vamos ver se foi. Acho que foi, né? Foi. Foi, prof. Show. Obrigada. Foi sim, prof. Então, gente, ó, os nossos conteúdos, né, que a gente vai ver nessa tarde, eu pensei assim, ó, a gente começar a revisão das propriedades da potenciação e da radiciação, né, a potência ali, a raiz quadrada, a raiz cúbica, enfim. A questão da notação científica, porque no ensino médio vocês têm as disciplinas de química, física e biologia separadas, né, porque no fundamental vocês até vê um pouquinho de química e física em ciências, nessa matéria de ciências, no 9º ano, só que ela separa. Então, o primeiro ano do ensino médio começa na questão de física, trabalhar com notação científica, que é um conteúdo matemático. Então, por isso que eu trouxe para vocês, né, essa questão da gente revisar a notação científica, que, claro, entra nas duas disciplinas, mas, enfim, eu acho legal quem sai do 9º ano já ter uma boa base de notação científica que vai ajudar vocês em física também. Eu vou lembrar com vocês na questão da trigonometria, principalmente os tipos de triângulo e a questão do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, porque também é algo que a gente vê bastante no 9º ano e a base tem que ser bem sólida para quando vocês entrarem no ensino médio, certo? Então, eu penso que esses tópicos são o que a gente consegue ver hoje. Claro, a gente também tem um tempo reduzido, né, gente? Se a gente ficasse aqui conversando, eu teria tópicos para conversar até terça-feira com vocês, mas a gente vai ficar por aqui hoje. Qualquer dúvida, parem, pergunte, me chamem. Eu não entendi essa parte, prof, e tal. Então, a gente vai conversando, certo? Nessa questão aqui, então, a gente começa com potenciação. Potenciação, vocês veem ela a primeira vez lá no 6º ano, né? Então, vocês já trabalham com ela 6º, 7º, 8º e o 9º ano, vocês viram talvez as propriedades da potenciação. E por que ela é tão importante? Porque ela é a base de toda a função exponencial e função logarítmica que a gente vê no primeiro ano do ensino médio, né? Então, a gente começa o primeiro ano ali estudando a questão dos conjuntos numéricos e depois a gente entra em funções, que é a maior parte do tempo, né? Quase os últimos trimestres aqui no Senac que a gente trabalha com essa questão de função. Então, essa daqui é toda uma base para a gente ver função. Só para lembrar, então, potenciação, ela é uma das 6 operações básicas da matemática, né? Juntamente com adição, subtração, multiplicação e divisão. Aí entra a potenciação e a radiciação. E ela nada mais é do que várias multiplicações. Então, quando a gente tem a mesma base, aqui eu chamei, né? Eu coloquei os valores ali, no caso é o 2. 2 multiplicado ele mesmo 3 vezes, então 2 vezes 2 vezes 2, esse resultado tem como potência o 8. Então, isso que é a potenciação. É a base multiplicada por ela mesma, a quantidade que aparece ali no expoente. Nesse caso, o exemplo era 3, certo? Então, base é o número que fica embaixo. O expoente, esse númerozinho pequeno em cima, né, que a gente coloca ali. E quantas vezes a gente multiplica vai ser a nossa potência. Aqui embaixo tem outro exemplo, ó. Então, 2 elevado à quarta potência é 16, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. Ok. Sabendo disso, então vamos adiante. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 27. Ótimo. Agora, potenciação com fração. A gente multiplica como se a fração multiplicada por ela mesma a quantidade de vezes que aparece no expoente. Nesse caso aqui, a nossa fração é 1/3, então é 1/3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Lembram que na multiplicação de fração a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Por isso que a gente fez 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, ficou 1/27. O exemplo C eu coloquei porque o expoente é negativo. E quando o nosso expoente é negativo, a gente tem que inverter a fração. Tá, mas essa base aqui nem é fração, professora. Essa base aqui é só o 3. Mas vocês já sabem que quando não tem número embaixo, é porque tem um 1 ali. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, né? Então, a gente inverte, fica 1/3, e daí a gente eleva 1/3 ao cubo. Por que eu não coloquei esse 3 pequenininho em cima do 1 também?
Porque a gente já sabe que se a base é 1, o resultado sempre vai dar 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre é 1. Então, não importa o expoente do 1, sempre vai ser 1. E 3 ao cubo é 27. Ou seja, o exemplo B e o exemplo C dão o mesmo resultado, né? Então, a B é quando tem uma fração e a gente leva um expoente positivo, e a C é quando a gente tem uma base com expoente negativo. Expoente negativo a gente inverte. O exemplo D é para lembrar que todo número elevado a zero sempre resulta em 1. Todo, é uma regra, né? Todo número elevado a zero sempre é 1. Todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, 3 elevado à primeira potência é 3. Se fosse 3 ao quadrado, é 9, porque 3 vezes 3 é 9. Ok? E quando o nosso expoente é uma fração? Então, eu coloquei ali, ó, quando o nosso expoente é fracionário, a gente inverte ele e transforma ele numa raiz, né? Então, nesse caso, o numerador, que é o 1, ele vai ser o expoente do número que está dentro da raiz. E o denominador, que é o 3, denominador é o númerozinho de baixo, né? Ele vira o índice da nossa raiz. Então, ali vai ficar raiz cúbica de 3 elevado à primeira potência. 3 elevado à primeira potência, a gente já viu que dá 3. Então, raiz cúbica de 3, né? Qual é a raiz cúbica de 3? Que número que a gente multiplica por ele mesmo 3 vezes que dá 3? Esse é o caso da raiz cúbica. Como não é um número racional exato, né? Ele vai ser um número irracional, a gente deixa na forma da raiz, certo? Então, a gente deixa ali raiz cúbica de 3, pronto, terminou assim. E a letra G é outro exemplo, só que agora a nossa base é o 27, e eu também coloquei o expoente fracionário. Então, ó, o denominador, que é o 3, vai virar o índice da raiz. O numerador, que é 1, vai virar o expoente do 27. Então, agora sim, ó, raiz cúbica de 27. Que número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que dá 27? Opa, agora é o 3. Porque também, outra propriedade da raiz, ela fala que quando a potência ali é igual ao índice da raiz, a gente pode simplificar, né? Então, raiz cúbica de 3 ao cubo é a mesma coisa que só o 3. Aqui foi alguns exemplos para a gente relembrar isso. Essa tabela aqui, eu coloquei a primeira parte, a propriedade, as propriedades da potenciação, na forma algébrica, então usando letras para representar, né, as quantidades ali, uma forma mais genérica, assim. E na segunda coluna tem o exemplo numérico. Então, olha só, uma propriedade da potenciação, ela fala que quando as nossas bases são iguais, no caso aqui os dois são x, e a gente tem uma multiplicação de base igual, a gente pode deixar essa base igual, que no caso é o x, e somar os expoentes. Então, n mais m. Agora, um exemplo numérico do lado, ó. 2 ao cubo vezes 2 elevado à quinta potência. É 2 elevado à oitava potência. Por quê? Porque a gente somou 3 mais 5. Nesse exemplo de baixo, agora é uma divisão. Se na multiplicação de base igual a gente soma expoente, na divisão de base igual a gente vai subtrair expoente. Então, no caso aqui, ó, x elevado a m dividido por x elevado a m é igual a x, a base, e os expoentes subtraímos, n menos m. Exemplo numérico, 3 elevado à oitava potência dividido por 3 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que 3 elevado à sexta potência, porque a gente subtraiu, fez 8 menos 2, que deu 6. A terceira linha, ela mostra a propriedade potência de potência. Vocês estão vendo que esse x elevado a m está dentro de um parênteses? Que é para separar, né, a potência de potência. Então, nesse caso, a gente manteve a base, que era x, multiplicou os expoentes, n vezes m. Nesse caso, como a gente não sabe o valor dele, deixou n vezes m. Mas agora no valor numérico, olha ali, ó. É 5 elevado à quarta potência elevado ao cubo. Então, ficou 5 elevado à 12ª potência, porque 4 vezes 3 é 12. Na quarta linha, temos a multiplicação dentro do parênteses e o expoente igual fora. Então, essa propriedade diz que a gente pode separar essas multiplicações, porque a diferença dessa para a primeira, lá da primeira linha, é que aqui as bases são diferentes, né? A primeira linha, todas as duas bases são iguais, os expoentes são diferentes.
Aqui, as bases são diferentes, o expoente é o mesmo. Ele diz que a gente pode separar os dois e colocar o expoente para cada um. Olhem o exemplo numérico, como é que ficou. O 3 e o 5 são bases diferentes, elevado à sétima potência. É a mesma coisa que separa eles. Então, vou dizer, 3 elevado à sétima potência vezes 5 elevado à sétima potência. E a última linha mostra que essa propriedade também serve para uma divisão. Então, se a gente tem x dividido por y elevado a n, a gente pode separar, fazer x elevado a n dividido por y elevado a n. Exemplo numérico, então, 2/3, tudo isso elevado à quinta potência. É a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado à quinta potência. Outras propriedades também, olha só. Quando a base é qualquer número, A, né? Pode ser qualquer número, e o expoente é 1, sempre fica a base. Então, eu dei um exemplo com uma fração aqui, ó. 2/5 é a base, elevado ao expoente 1 é o 2/5. Vai ser sempre o mesmo número, certo? Agora, quando o expoente é 0, o resultado sempre vai ser 1, isso se o meu A não for 0, tá? Então, ali no caso, eu coloquei um número decimal para mostrar que pode acontecer também. Então, 15 centésimos elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1, gente, inclusive números negativos, certo? Número negativo elevado a 0 também é 1 positivo. Agora aqui, ó, então aquela propriedade que eu tinha mostrado antes, lá nos primeiros exemplos com 3, de forma algébrica, né? Então, quando o expoente é um número negativo, a gente inverte, fica 1, e embaixo esse número, essa base, só que agora o nosso expoente fica positivo. O exemplo aqui, 4 elevado ao expoente menos 2, a gente inverteu. Ficou 1 sobre 4 ao quadrado agora, então esse 2 que estava negativo ficou positivo. 1 continua 1, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16, por isso que é 1/16. E a última é aquela da raiz que eu tinha falado antes, né? Agora está formalizada aqui. Então, se o A está elevado a uma fração, quando o expoente é fracionário, a gente transforma a fração numa raiz. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quíntupla, sei lá, qualquer raiz. O índice da raiz aqui, o K, tá vendo que ele é o denominador da fração. Então, ele que vai ficar no índice. O N é o valor do expoente, é ele que continua no expoente, né? Ele não, o numerador da fração, ele continua no expoente. Um exemplo aqui numérico, então, 3 elevado a 4 sétimos, a gente transforma numa raiz sétima de 3 elevado à quarta potência. Como não dá para simplificar, deixa assim, certo? Mais exemplos aqui agora, então. Uma expressão numérica que vai envolver várias propriedades. Então, olha só. Aqui a gente tem parênteses, tem que obedecer a ordem dos parênteses, vocês lembram, né? Parênteses primeiro, depois colchete, por último chave. Aqui não tem a chave. O que a gente vai resolver primeiro? O que está dentro do parênteses? Se a gente olhar o que está dentro do parênteses, tem uma multiplicação de base igual. Então, a gente pode fazer duas coisas. Ou resolver separado, cada uma delas, que é o que eu fiz nesse exemplo. Ou, se a gente quisesse, a gente podia deixar a base que era 2 e somar os expoentes. Porque lembra daquela propriedade que diz que quando a gente tem base igual multiplicando, a gente soma expoente? Então, podia deixar o 2 e o expoente. Menos 1 mais 4 é 3 positivo. Então, fica 2 elevado ao cubo. Mas não foi isso que eu fiz aqui. Eu fui resolvendo, ó. 2 elevado na menos 1 é a mesma coisa que o inverso de 2. Né? O inverso de 2 é 1 meio. Por que eu não coloquei o expoente 1 aqui? Porque todo número elevado ao expoente 1 é o próprio número. Então, eu já economizei esse passo. 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Como é que a gente multiplica uma fração por um número natural? Multiplica o numerador com o numerador, de cima com de cima, denominador com denominador, de baixo com de baixo. Qual o número que está embaixo do 16, quando não tem nada, é 1. Então, eu fiz 1 vezes 16, 2 vezes 1, que vai ficar 8, né? Porque se a gente pensar 16 meios, é 16 dividido por 2, que é 8. Agora, eu vou resolver aqui, ó. 8 elevado ao expoente negativo. Expoente negativo, inverte. 1 sobre 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado é 64, né? Então, fica 1/64.
aquele expoente negativo diz que é para inverter de novo. A gente invertendo 1/64 fica só 64. Então, o valor daquela expressão numérica ali é 64. Envolvemos várias daquelas propriedades que a gente tinha visto antes. Esse exemplo 2 fala o seguinte, ó. Determine se as sentenças abaixo são verdadeiras ou falsas e justifique. Quando tem a palavra justifique na matemática, é para mostrar ou com cálculos ou com uma explicação lógica que seja plausível, né, que aquilo é certo ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, letra A, é para dizer que 3 elevado ao quadrado, tudo isso elevado à quarta potência, é igual a 3 elevado ao quadrado elevado à quarta potência. Ah, professora, mas será que parênteses faz tanta diferença assim? Faz. Porque na primeira, a gente deixa a base, que é o 3, usa aquela propriedade de multiplicar expoentes, né? Então, a gente vai fazer 2 vezes 4, que dá 8. Na segunda, a gente tem 3 ao quadrado e o 2, ele está elevado à quarta potência. Então, primeiro a gente tem que resolver 2 elevado à quarta potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Então, dá 3, a base continua 3, o expoente fica 16. Então, aqui sim, parênteses faz diferença, tá, gente? Não só aqui, né? Em vários cálculos, o parênteses faz a diferença. Então, não pense que o parênteses só está ali para enfeite, tá? Ele tem uma função, sim. Nesse caso, dá muita diferença. Fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes, ou fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 16 vezes, né? Dá bastante diferença. Agora, outra que eu trouxe para mostrar também a importância dos parênteses. Olhem ali, pense um pouquinho. Será que são iguais ou será que são diferentes e por quê? No caso da letra B, a primeira parte, né, é menos, o menos está fora, não tem parênteses ali. 2 elevado à quarta potência. Quem a gente eleva à quarta potência é só o 2. 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, na primeira parte vai ficar isso aqui, ó. Tá? Eu botei ali, né, o menos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E a segunda parte é 2 negativo vezes 2 negativo, vezes 2 negativo, vezes 2 negativo. O resultado da primeira parte é menos 16. E o resultado da segunda parte é 16 positivo. Porque aqui a gente faz o jogo de sinal, vocês lembram, né? Menos 2 vezes menos 2, mais 4. 4 positivo vezes menos 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 2, mais 16. Então, é falsa. Essa igualdade aqui não é uma igualdade. A letra C, então. 2 elevado a 6 menos 4 é a mesma coisa que fazer 2 elevado à sexta potência menos 2 elevado à quarta potência? Não, não é. 2 ao quadrado é 4, né? 2 vezes 2 é 4. 4 é diferente da gente fazer 64 menos 16. Portanto, é falsa essa alternativa. Então, cuidado, tá? Essa primeira propriedade aqui é a propriedade da divisão. Se tivesse dividindo potência de mesma base, aí sim o expoente é subtraído. A letra D, olha só a diferença da letra D. As duas têm parênteses, ok. O que muda é que na primeira, o 4 está elevado ao quadrado primeiro, e depois ele está elevado na menos 1. E na segunda, ele primeiro está elevado a menos 1, depois ele está elevado ao quadrado. Será que muda? Primeira, a gente multiplica os expoentes, né? Então, 4 continua a base, 2 vezes menos 1 é menos 2. A segunda, continua a base, multiplica. Menos 1 vezes 2, menos 2. São iguais, tá? É a mesma coisa. A gente pode pensar assim também, ó. Se a gente elevasse ao quadrado 4, né? 4 ao quadrado é 16, tá? 16 elevado ao expoente negativo, inverte. 1/16avos, beleza. Na segunda parte, 4 elevado na menos 1 é o inverso, é 1/4. 1/4 ao quadrado é 1/16avos, então também é igual. Duas formas de justificar que ela é verdadeira. A letra C
a letra E, desculpa, parecida com aquela anterior, né? Então, ó, só que aqui não tem parênteses. A primeira a gente vai ter que elevar o primeiro, o 1 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1. Então, fica 5 elevado à primeira potência. É diferente de 5 elevado ao cubo. Onde é que veio esse 3? 3 elevado à primeira potência é 3. Né? Então, é diferente essas duas coisas aqui. Portanto, é falso. A F está dizendo o seguinte: 2 elevado a menos 1 é diferente de 1 meio? Expoente negativo inverte. Qual que é o inverso de 2? 1 meio. Então, é falsa essa questão, né? Deveria ter um sinal de igual ali no meio, não um sinal de diferente. Porque 2 elevado a menos 1 é igual a 1 meio. Então, falso. Agora, falei que a gente ia revisar a questão da raiz quadrada também, né? Raiz quadrada, cúbica, enfim, da radiciação aqui. Então, olha só. Primeira coisa para lembrar. Quando a gente fala de raiz, é o contrário da potenciação, certo? Então, raiz quadrada é o contrário da potência ao quadrado. Se eu falo raiz quadrada de 4, a gente tem que pensar que número que a gente eleva ao quadrado que dá 4. Ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo que dá 4. 2, positivo e negativo. Porque 2 negativo vezes 2 negativo também é 4. Então, raiz quadrada sempre vai ter dois resultados, positivo e negativo. Só que a gente tem que tomar cuidado porque tem alguns problemas que o negativo não vai, né? Hoje de manhã eu estava resolvendo uma questão com os alunos e a questão chegava numa parte lá que ela falava assim, ó, um terreno tem 100 metros quadrados de área. Quanto que é cada lado desse terreno? Poxa, tá, eu sei que a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Mas também pode ser menos 10, né? Porque menos 10 vezes menos 10 também é 100. Aí eu questionei os alunos, eu falei para eles, tá, gente, mas o menos 10 faz sentido nesse problema? Faz sentido dizer que um quadrado tem lado medindo menos 10? Não, não faz. Então, por mais que tenha duas soluções, dois resultados, às vezes não vai fazer sentido ter dois resultados, às vezes vai. Se fosse uma questão de lucro, por exemplo, lucro negativo quer dizer que é um prejuízo, né? Então, faria sentido, se fosse num contexto de lucro, dizer que o lucro foi negativo, que foi um prejuízo de 10, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o contexto que a questão está inserida, né? Que o nosso problema está inserido. Ok, continuando. Raiz quadrada de 81, mais ou menos 9. Então, eu coloquei aqui duas formas da gente escrever isso. Então, ou a gente escreve separado, as duas formas, positivo e negativo, ou a gente usa esse símbolo de mais ou menos. Não sei se vocês já viram esse símbolo por aí, mas ele existe, tá? Mais ou menos 9. Raiz quadrada de 144, então, mais ou menos 12. Lembrando que nem todo número tem raiz quadrada exata, tá, gente? Raiz quadrada de 10. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 10? Não é nenhum número racional, vai ser um número irracional. E lembra que o número irracional é um número com vírgula, infinito, e que ele não é uma dízima periódica, ele não tem períodos que se repetem, tá? Então, todos aqueles que não são raízes quadradas exatas, não têm raiz quadrada racional. Os números raízes quadradas exatas, então, o 1, né? Raiz quadrada de 1 é 1, o 0 também, raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 4, então pula, ó, vai, 0, 1, 4, 9, 16. Todos esses números entre o 9 e o 16 não tem raiz quadrada exata, né? O 10 não tem, o 11, nem o 12, nem o 13, nem o 14, nem o 15. Porque não tem nenhum dois números que a gente multiplica e dá o mesmo valor exato. São números irracionais. Depois do 16, o 25. Depois o 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196 e aí vai, né? Até o 10, pelo menos, vocês têm que saber de cor, né? Saber se alguém perguntar, raiz de quadrada de 70. Não, raiz quadrada de 70 não é uma raiz quadrada exata, mas raiz quadrada de 64 que é 8, né? Mais ou menos 8, certo? E daí a raiz cúbica. A raiz cúbica, ela pode ser de número negativo, o que não poderia ser numa raiz quadrada, né? Vocês já estudaram que não existe raiz quadrada de número negativo, porque não tem nenhum número que eu multiplico ele mesmo, que eu elevo ao quadrado,
que dá um número positivo. Então, a gente tem que cuidar com isso. Mas a raiz cúbica, sim, pode ser. Menos 3 vezes menos 3 é mais 9. 9 positivo vezes menos 3 é menos 27. Então, show. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. A raiz cúbica de 27 positivo é 3 positivo, porque 3 vezes 3 vezes 3. E agora, quando é uma raiz quadrada de um número enorme, por exemplo, 1024. Que número que multiplicado por ele mesmo que dá 1024? A gente vai ficar testando, tipo, fazendo, sei lá, será que é 20 vezes 20? Será que é 25 vezes 25? Será que é 60 vezes 60? Não sei. Então, tem uma forma mais fácil de achar raiz quadrada grande para não precisar ficar fazendo pelo método do chute. Não que não pode, gente, pode. Só que eu acho que vocês perdem um pouco de tempo, sabe? Então, se a gente tem ferramentas para descobrir isso, facilita um pouco a nossa vida. Então, uma das ferramentas é a gente fatorar o 1024. Lembra como é que fatora? Fatorar, talvez vocês viram a primeira vez uma fatoração lá no 7º, 8º ano por aí, né? Talvez, não sei, eu não conheço vocês para ter certeza, mas eu acredito que sim. Fatorar, então, é dividir por um número que seja uma divisão exata. Então, a gente fez aqui, ó, 1024 dividido por 2, 512. Tá, 512 é exato. 512 dividido por 2, 256. Dividido por 2, 128. Dividido por 2, 64. Fui dividindo até chegar no 1. A gente para quando chega no 1. Cuidado que isso aqui é um pouquinho diferente do MMC, tá? O MMC a gente faz com vários valores ao mesmo tempo. Aqui é fatoração, é um valor só. A gente pode usar qualquer número primo para fatorar. Números primos são aqueles que têm 2 divisores, né? Um é ele mesmo. Então, aqui eu só usei o número primo 2. Às vezes a gente pode usar o 3, pode usar o 5, pode usar o 7, o 11, o 13. E não precisa ser na ordem. Tem gente que aprendeu que tem que usar o menor número. Não precisa. Pode usar qualquer número primo, contanto que seja número primo. Aí, aqui do ladinho, eu já tinha deixado essas chaves ali, né? Para dizer que eu estou juntando em duplas, estou fazendo duplas de números 2. Por que duplo? Porque a gente está trabalhando com uma raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, a gente ia juntar trios. Se fosse raiz quarta, a gente ia juntar quartetos, né? Então, aqui, ó, eu percebi que o 1024, ele está separado em 5 parzinhos. Então, eu coloquei raiz quadrada de 1024 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, tal. A gente já viu que quando a raiz quadrada tem o expoente ao quadrado, a gente pode simplificar. Então, eu simplifiquei todos os expoentes com a raiz, sobrou só o número que está ali. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. Portanto, raiz quadrada de 1024, 32. Se vocês ficassem chutando, vocês chegariam nesse valor? Chegariam, né? Talvez seria um pouquinho mais de trabalho. O importante é a gente chegar e justificar que a nossa resposta está correta. Ok. As propriedades das raízes, então, olha só. A primeira propriedade diz que a gente pode multiplicar o índice, que é esse númerozinho que fica fora da raiz, por um outro número e esse mesmo número dentro da raiz, que não vai alterar a raiz. A gente pode fazer isso. A propriedade B diz que a gente pode separar as raízes quando tem uma multiplicação dentro da raiz. Então, eu posso separar ela e fazer 2 raízes separadas multiplicando, ou juntar também, certo? O C, ele fala que isso também acontece por uma divisão. Então, se eu tenho raiz quadrada, por exemplo, de 1 quarto, desculpa, eu posso fazer raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4 e deixar os resultados como uma fração, 1/2. Aqui a propriedade D fala que se eu tenho o expoente, eu posso trazer esse expoente para dentro da raiz, e o contrário também é verdadeiro. E essa letra E, quando eu tenho 2 raízes diferentes, uma dentro da outra, a gente pode multiplicar esses índices, que também dá certo, tá? Então, essas são algumas propriedades da radiciação. Aí eu trouxe para a gente discutir um pouquinho um exemplo da prova do Enem. Eu gosto bastante de trabalhar com questões do Enem, tá? Então, se é um conteúdo assim que eu vejo que cai bastante no Enem, que tem questões do Enem, a gente vai resolver várias hoje, tá?
Então, eu trouxe essa questão aqui, que ela fala o seguinte, ó. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade, renda per capita, entre outros índices. O menor valor desses índices é 0 e o maior é 1. Tá, então vamos pensar. O menor número é 0, o maior número é 1. Então vai ser 0, alguma coisa, certo? 0, e qualquer fração que tenha o numerador, né, menor do que o denominador. Porque daí vai ser uma divisão que vai ficar ali entre 0 e 1. Beleza. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de IDH, de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor X. O segundo recebeu a raiz quadrada de X. O terceiro recebeu o X elevado ao expoente 1/3. O quarto, X ao quadrado. E o último, X ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Ou seja, não teve nenhum que respondeu 0, né, que ficou com o valor 0, e nenhum atingiu 1. Qual desses países obteve o maior IDH? Então, vamos pensar. A gente quer saber qual desses números é maior? X, raiz quadrada de X, X elevado a 1/3, X ao quadrado ou X ao cubo. Para isso, a gente pensa num valor fictício. O Enem, ele não disse nenhum valor, certo? Ele não deu nenhum valor. Então, a gente pode escolher. Eu escolhi um número entre 0 e 1, que é 1/64. Por que eu escolhi esse número? Porque esse número ele tem raiz quadrada exata, ele tem raiz cúbica exata, ele é fácil de elevar ao quadrado, ele é fácil de elevar ao cubo, certo? Então, eu escolhi. Vocês poderiam ter escolhido outro valor e testado ali também. Então, vamos lá. Olha só. O primeiro país é o X. O X é 1/64. Beleza. Segundo país é raiz quadrada de X. Então, como eu estou escolhendo o meu X como 1/64, eu botei raiz quadrada de 1/64. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 64 é 8. Lembra que a gente está considerando valor positivo aqui agora, né? Porque ele falou, o índice de desenvolvimento humano é maior do que 0, menor do que 1. É número positivo. 1/8. Quem é maior já? Eu já consigo comparar. Quem que é maior? 1/64 ou 1/8? 1/8 é maior do que 1/64. Imagina uma pizza, né? Eu tenho uma pizza dividida em 8 partes e eu pego uma fatia só. Essa fatia vai ser maior do que a pizza que eu dividi em 64 pedaços e peguei uma fatiazinha só? Sim, 1/8 vai ser a fatia maior. Então, é um número maior. Agora, x elevado a 1/3, lembra que isso aqui vira uma raiz, né? Então, vai ficar raiz cúbica de 1/64. Por que tá o 64 só aqui? Tá, mas enfim, depois eu vejo ali. Aí, fatorei aqui do ladinho 64, ó, ficou 64 dividido por 2, dá 32, por 2 de novo, 16 e tal. Agora eu juntei em trios, por quê? Porque os trios, a gente tá trabalhando com raiz cúbica, né? Então, raiz cúbica vai ser trios ali. Raiz cúbica vai simplificar com elevado ao cubo, vai sobrar só 2 vezes 2, 4, que é o maior número até agora. Depois, x ao quadrado, x é 1/64, então 1/64 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 64 ao quadrado, 4.096. Na hora de fazer a prova do Enem, claro que no ensino médio vocês vão ter várias dicas, né? Mas já vou começar agora. Gente, esse tipo de cálculo, por exemplo, vocês não precisariam fazer. Porque vocês, como ele quer o maior número, ele quer a cidade que tem maior número. Eu sei que se eu fizer 64 vezes 64, já dá um número muito grande. E como eu estou dividindo 1 por um número muito grande, quanto mais partes eu divido, menor é esse número. Então, só daqui já dá para saber que o x ao quadrado, ele vai ser um número menor do que o x, por exemplo. Então, x ao quadrado, x ao cubo, a gente nem precisaria resolver na mão, né? Vou pensar assim, vocês estão lá fazendo a prova sem calculadora, aquela coisa toda. Então, é uma forma, como tem alternativas, é uma forma da gente já saber qual que é a solução ali. Então, já é uma dica para vocês também, quando estiverem resolvendo questões, de assinalar, né?
trabalhar com as possibilidades, com as alternativas ali. Então, nesse caso, a cidade que teve o maior índice foi a cidade 3 ali, né? Aquela que é x elevado a 1/3. Beleza. Agora, a gente vai revisar a parte de notação científica, que é aquela que eu falei que vocês vão começar a aula de física do primeiro ano, estudando essa parte aqui, que vocês também viram no nono ano. Então, dei uma olhadinha ali, ó. A medida na massa do raio do Sol, desculpa, a massa de um grão de poeira e a massa de um elétron. Todos eles são valores verdadeiros, tá, gente? O nome é notação científica, porque na ciência, né, os cientistas em geral, imagina se eles tivessem que escrever toda vez a massa de um elétron e colocar aquilo ali. Só de contar a quantidade de zeros já é difícil, não é? Eu me perderia aqui algumas vezes, até contar toda a quantidade de zeros que aparece. Então, os cientistas, já há muitos e muitos anos, eles convencionaram que as medidas massa, enfim, todas as medidas usadas na ciência, elas são usadas em notação científica, né? O que é essa tal de notação científica, então? Olha só, o raio do Sol, em vez de a gente falar ali 700 milhões, a gente usa 7 vezes 10 elevado à oitava potência. É uma forma de abreviar um número que é muito grande ou um número que é muito pequeno. Né? Então, a medida da raia do Sol é 7 vezes 10 elevado à oitava potência. A medida de um grão de poeira em notação científica é 7 vezes 10 elevado a menos 10, expoente negativo. E a massa de um elétron pode ser escrito como 9 vezes 10 elevado a menos 31. Então, vamos parar e vamos analisar. O que todos eles têm em comum? Todos eles têm um número na frente, o 7, o 7 e o 9. Todos eles têm uma multiplicação. Todos eles têm o 10. Opa, o 10 aparece em todos eles. E o expoente. Alguns têm o expoente positivo, alguns têm o expoente negativo. Quando é um número muito, muito, muito grande, o expoente é positivo. Quando é um número muito, muito, muito pequeno, o expoente é negativo. Resumindo, se é um número maior do que 0, né? Desculpa, maior do que 1 ali, desculpa. Maior do que 1, como por exemplo 700 milhões, ele vai ser o expoente positivo. Quando é um número menor do que 1, o expoente vai ser negativo. Então eu coloquei ali, ó. O número escrito em notação científica é expresso como um produto, uma multiplicação do A, que a gente já vai ver o que é esse A, vezes 10, sempre vai ser o 10, elevado a K. Quem que é o A? O A é um número escrito numa forma decimal, cuja parte inteira tem um único algarismo diferente de 0, tá? Então, esse A ali, ele vai ser qualquer número maior do que 1, menor ou igual a 9. Se for 10, a gente não escreve 10 vezes 10 elevado a qual número? A gente fala 1,0. Se fosse 23, a gente não usa 23, a gente usa 2,3, certo? Então, sempre vai ser um número maior ou igual a 1, menor ou igual a 9. E K é qualquer número inteiro. Lembrando que número inteiro pode ser positivo ou negativo. Na notação científica, não tem expoente fracionário, tá? Então, aqui não precisa se preocupar com o expoente fracionário. Outros exemplos, ó. A medida de um raio do átomo de hidrogênio, que é o elemento químico mais comum do universo, é 5 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Para escrever essa medida com todos os seus algarismos, primeiro a gente vai escrever 10 elevado a menos 11. O que isso quer dizer? 10 elevado a menos 11 inverte o 10, né? Porque o expoente negativo. Isso é a mesma coisa que 1 elevado à 11ª potência e 10 elevado à 11ª potência. 10 elevado à primeira potência, vou contar para vocês como é que a gente faz isso. A gente escreve o 1, e coloca 11 zeros depois. Olha quantos zeros que tem ali, ó. 3, 6, 9, 10, 11. 11 zeros. Aí eu só botei os pontinhos para separar, né? Então isso daqui são 100 bilhões. 100 bilhões também pode ser escrito assim na forma decimal, ó.
0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas decimais. Pode ser assim também, certo? Como a gente tem aquele 5 na frente multiplicando, 5 vezes esse 0,00001 vai ser 0, coloca ali 10 zeros e mais o 5, para dar 11 casas decimais. Agora a gente quer 11 casas decimais, certo? É negativo porque é um número menor do que 1. Mais uma questão do Enem que trabalha com notação científica. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os nossos pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica, né? Então tem o formato de uma esfera ali. Lembrando que a questão do Enem, ela não tinha essa imagem, tá, gente? Eu que coloquei, só para a gente lembrar o que é uma esfera. E ela tem diâmetro interno de 0,00011. Diâmetro e raio, eu coloquei aqui, ó. Raio é essa parte que sai do centro até uma extremidade da circunferência, ou nesse caso da esfera. O diâmetro, ele é todo, né? Como se fosse essa reta que corta ali a nossa esfera, certo? Aí vem a pergunta. Em notação científica, o diâmetro do vírus influenza em milímetros é quanto? Opa, tem milímetros ali. Então a gente olha se está na mesma unidade de medidas. Ah, e aqui no começo já estava em milímetros. Ufa, a gente não precisa transformar nenhuma unidade, tá? Quanto que é, então, esse valor ali em notação científica? Olhem as alternativas. Todas elas começam com 1,1. Todas elas têm vezes 10, o que a gente vai ter que se preocupar agora com o expoente. E aí, qual que vocês acham que é? Resolução. Para transformar esse número em notação científica, né, eu coloquei ali, a gente olha todas as alternativas, a gente desloca a vírgula até deixar essa vírgula entre os dois uns. Olha só, eu coloquei as vírgulas em vermelho, né? Então, se eu fizer um deslocamento, 2, 3, 4 deslocamentos para a vírgula ficar entre os dois uns. Se eu fiz 4 deslocamentos, é porque o nosso expoente é 4. Negativo, porque é um número todo menor do que 1. Né? 0,00011 é menor do que 1 inteiro. Então, por isso que é 4 negativo. Ok? Então, ali é a alternativa D, nesse caso. Mais uma do Enem, essa é de 2012. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, né, informou que o asteroide Y155 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Aí ali ele dá uma imagem para ajudar a simplificar, né? Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Aí tem aqui, ó, a Terra, nosso planeta. Aí ali fora, né, tem a parte da Lua ali, como é que a trajetória da Lua, né, a órbita dela. E ele fala que esse asteroide cortou ali reto, né, a trajetória da Lua, o asteroide Y155. Proximidade da Terra, 225 mil quilômetros. Aí aqui tem a imagenzinha, né? Isso aqui foi tirado, é uma notícia real, tá, gente? Ele passou aqui pela próximo da Terra, né? Em 8 de novembro ali de 2011, às 21h22. A 28, desculpa. Tá, aí vem a pergunta. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide passou da superfície da Terra é igual a quanto? A proximidade dele é 225 mil quilômetros. 225 mil quilômetros, quanto que é em notação científica? Aqui também já está em quilômetros, então a gente não precisa converter. Resolução, então. Pela imagem, vimos que o asteroide se aproximou 225 mil, que está escrito em palavras, eu transformei esse mil em algarismos, né? Então eu coloquei ali, ó, 325.000 para separar as classes, vírgula 0. Deslocamos a vírgula até deixarmos o número como 3,5.
não teria vírgula esse número. Se a gente for pensar, tá, por que ela botou vírgula no número 325 mil? Não tem vírgula. Mas eu coloquei, vocês sabem que todo número pode ser escrito com vírgula, né? O número 3 pode ser escrito 3,0. O número 40 pode ser escrito 40,0. Então, eu só coloquei esse vírgula 0 para a gente ter uma posição inicial da nossa vírgula. Como a gente quer deixar todos os valores sendo 3,5, por que 3,5? Se a gente olhar aqui nas nossas alternativas, 3,25, desculpa, todos eles começam com 3,25. Né? Então, por isso que eu quero deixar ali. Então, ó, eu desloco. O último zero eu deixei em vermelho. Acompanhe lá. Ó, o último zero, a vírgula estava ali, né? Eu desloquei 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Como ele é um número maior do que 1, esse 5 vai ficar positivo. Então, a resposta correta é 3,25 vezes 10 elevado à quinta potência. Certo? Então, de notação científica é isso, gente, tá? É a questão aqui de saber que um número muito, muito, muito grande, ele vai ter um expoente positivo, um número muito, muito, muito pequeno vai ter um expoente negativo, e é deslocamento de vírgula, contagem de casas decimais, certo? A parte da trigonometria, calma que não se preocupe que a gente não vai entrar na questão de seno, cosseno, tangente, essa coisa toda, tá? A gente vai ver o básico dos triângulos aí. A trigonometria, ela é uma grande área da matemática, né? Que essa parte trigono significa triângulo e a parte metria significa medida. Então, literalmente, o nome quer dizer medida de triângulos, certo? Então, ela estuda todas essas relações que existem entre os triângulos. Então, ela nasceu, né, na questão, por exemplo, lá dos relógios de sol, da questão das navegações, nas grandes navegações, o pessoal deveria saber para onde ir, né? Então, aqui a questão de eclipses, por exemplo, usa trigonometria também em medidas muito grandes. A questão de batimentos cardíacos, ele tem uma função aqui, o nosso batimento cardíaco, ele segue uma função seno, que é uma função trigonométrica. A questão das ondas sonoras também, tá? É tudo dentro da trigonometria que a gente estuda, né? Aqui eu coloquei a imagem da planta da Torre Eiffel. Então, para quem tem interesse, né, ir para essa área de engenharia, arquitetura, também tem que usar bastante triângulos. Se vocês pararem e olharem bem de perto a estrutura da Torre Eiffel, ela tem vários triângulos nela, né? O triângulo, ele é a figura mais estável que existe na construção. As treliças são feitas em formas de triângulo, né? Porque o triângulo, ele é uma figura que ele não se move, ele é firme, ele é fixo. Então, por isso que nas construções tem vários triângulos. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Tem outras milhares de aplicações da trigonometria, ok? Aqui na topografia também, talvez essas imagens vocês já viram nos livros didáticos de vocês, né? Então, um topógrafo com esse material dele para medir a questão dos ângulos, da inclinação dos terrenos, aquela figura clássica ali em cima de 2 pontos distantes, um ponto do outro lado do rio. Como é que a gente faz medir sem atravessar o rio? Então, essa coisa toda a gente estuda nisso. E aqui embaixo eu deixei um link, se depois vocês tiverem interesse, né, para entender um pouquinho mais como é que funciona essa questão da topografia, também é bem interessante, certo? Aí aqui, já antes de trabalhar conceitos, trabalhar definição, trabalhar nada, vou trabalhar uma questão do Enem 2018, essa questão fala o seguinte, ó. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Então, olha ali, a pessoa entra ali no meio no ponto A e cada remo tem um ponto B e C nas extremidades, certo? Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C, ok? Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170. Ali cortou, mas era para ser um acento circunflexo em cima do A, tá? Vocês lembram que o acento circunflexo em cima de uma letra é a letra que tem o ângulo. Então, no caso, se o acento circunflexo está no A, é o A que tem o ângulo de 170 graus. Tá, aí vem a pergunta. O tipo de triângulo com vértice nos pontos A, B e C, no momento que o remador está nessa posição, é o quê?
É um triângulo retângulo escaleno? É um triângulo acutângulo escaleno? É um triângulo acutângulo isósceles, obtusângulo escaleno, obtusângulo isósceles? Meu Deus do céu, o que é esse nome todo? Todo triângulo tem dois nomes? Sim, todo triângulo tem dois nomes, tá? Porque os triângulos, eles têm duas classificações. Ó, aqui eu desenhei, coloquei outra imagem só com o desenho do triângulo, o ângulo aqui, A. E por que eu coloquei esses risquinhos no segmento AC e no segmento AB? Porque esses risquinhos na matemática significam que são segmentos congruentes, ou seja, segmentos que têm a mesma medida. Claro, os remos têm o mesmo tamanho, né? Vocês já viram remar com remo diferente? Não, os remos têm o mesmo tamanho. Então, por isso que eu coloquei essa imagem ali. Os triângulos têm duas classificações, de acordo com os ângulos e de acordo com os lados. Então, olha só no começo. De acordo com os lados, o triângulo pode ser equilátero, quando ele tem três lados iguais. Se ele tem só dois lados iguais e um diferente, ele é chamado de triângulo isósceles. E se ele tem três lados diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Agora, de acordo com os ângulos, ele pode ter três ângulos agudos, lembrando que ângulo agudo é ângulo menor do que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo. Ele pode ter um ângulo de 90 graus, que daí ele é chamado de triângulo retângulo. Aqui está em português de Portugal, tá, gente? Por isso está com um C ali. Ou ele pode ter um ângulo obtuso, que se chama triângulo obtusângulo. Desculpa. Então, todo triângulo vai ter essas duas classificações, de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. Aí eu pergunto para vocês, vamos lá. De acordo com os lados, que tipo de triângulo que é esse? Ele tem dois lados iguais. Voltando, triângulo com dois lados iguais, triângulo isósceles. Beleza, então já sabemos que é um triângulo isósceles. De acordo com o ângulo, aqui tá fora de escala, tá, gente? Então não se preocupe com a escala. De acordo com o ângulo, ele tem um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Então, se tem um ângulo obtuso, é um triângulo obtusângulo. Então, acabou, né? Triângulo obtusângulo isósceles, letra E, pronto, acabamos a questão. Então, essa questão aqui não é uma questão de cálculo, é uma questão de saber a classificação dos triângulos, tá? E ele é bem importante. Claro que tem triângulos que são mais fáceis de lembrar porque a gente usa mais. Por exemplo, o triângulo equilátero. Esse é aquele, né, o clássico, aquele que tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Então, esse tem que saber. O triângulo retângulo, que é o ângulo de 90 graus, tem que saber também, certo? Pessoal, vamos fazer o nosso intervalo agora. Deixa eu botar um temporizador aqui. Vou parar de compartilhar, só um minutinho. Voltamos 15, 12, pode ser? Aí temos 10 minutinhos ali, beleza? Então, gente, vou fechar a câmera por enquanto. Vou lá encher uma garrafinha de água e volto, beleza? Até mais.
Voltamos. O pessoal, como é que tá até agora? Tá tranquilo? Para os alunos aí, por favor, se alguém puder falar. Tô indo muito rápido, tá bom assim? Podemos continuar? Vocês conseguiram ver os slides que eu mandei? Sim. Aquele que eu enviei aqui do lado, Joana, ou aqui, tipo, vocês conseguiram fazer o download do material mesmo? Olha, eu não tô vendo nada para baixar aqui pelo meu. Então, eu também não tô vendo nada pra poder baixar, mas eu consegui ver os slides tranquilamente. Tá, ótimo. É que eu vim aqui, ó. Calma aí, deixa eu compartilhar minha tela, vocês vão entender o que eu tô falando. Tá, vocês estão vendo minha tela aqui, né? Aqui no cantinho aqui embaixo eu vim aqui, ó, compartilhar arquivos. Aí eu coloquei aqui, ó, aulão de revisão. Vê se vocês conseguem acessar o de vocês aí. Ó, de novo, aqui vocês estão aqui no chat, né? Aí vem aqui, ó, no terceiro botãozinho. Eu não sei se o de vocês tem isso. Aí eu coloquei aqui, ó, compartilhar arquivos. O meu tá tudo em branco. Poxa vida, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Não, renomear, A gente. remover. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Thaís. Deixa eu ver se eu consigo Tá. compartilhar com eles só um pouquinho. Tá bom. Porque o legal de vocês já terem material que vocês já podem anotar, né? Se ficar com dúvida, volta, pergunta. Pessoal, olha. Ui, desculpa, Thaís, te interromper. Olhem novamente ali nessa abinha que a professora mostrou ali. Veja se agora está aparecendo para vocês. Pra mim ainda não tá aparecendo nada. Não? Apareceu. Apareceu. Parou. Agora que não tá bom. mais. Então Ah, agora eu não tá acho mais, que não tá aparecendo. eu acho que ele apareceu aqui na tela, como se a professora estivesse compartilhando. Nós vamos fazer o seguinte, eu encaminho para o e-mail de vocês, tá bom? Acho que eu peço para a professora Thaís me encaminhar, que eu não estou conseguindo baixar aqui também, professora. E aí eu envio para o e-mail de vocês, tá? Tá. Tranquilo. Deixa eu já, Michele, você quer que eu te mando agora? Por favor, professora. Tá. Eu já encaminho para eles. Posso te mandar no e-mail aqui do Senac? Deixa eu só achar teu e-mail. Pode. Peraí, só um pouquinho. Michele Souza, tá, deixa eu procurar aqui. Daí todo mundo já tem e a gente já faz a segunda parte com os Isso. slides. Tá, só um minutinho. Michele Pereira de Souza, isso? Isso, professora. Tá. Vou mandar aqui, slides nono ano. Show. Mandei. Eu vou encaminhar para vocês, tá bom, pessoal? É legal para vocês no nono, porque daí vocês já tem, né? Eu botei bastante ali, vocês viram? Tabelinha com dica, tabelinha resumo, digamos assim, daí é legal vocês terem esse material também. Então vamos lá. Deixa eu botar compartilhar de novo minha tela para a gente continuar. Compartilhar aplicativo e tela. Foi. Tá, então vamos voltar para cá. Estávamos falando sobre triângulos, né? E um triângulo muito especial na matemática, que vocês estudaram ele bastante esse ano, acredito, é o nosso tal de triângulo retângulo. O nome dele vem exatamente de um retângulo, por isso que eu coloco essa figura aqui para vocês, ó. Se a gente pegar um retângulo
cortar na diagonal, nesse caso a diagonal aqui é o segmento AB, a gente vai ter 2 triângulos iguais, certo? E cada triângulo vai ter um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo que tem ângulo de 90 graus, ele é um chamado de triângulo retângulo, e ele é muito famoso na matemática, tá? A gente usa ele muito, principalmente nas construções. E ele tem vários memes por aí do triângulo retângulo, né? Claro que depende do círculo que a gente tá, mas para mim aparece muito meme de matemática, então eu coloquei alguns aqui, né? Então o menininho vem, ele fala: pai, está frio em casa. Ah, vai para o canto. Por quê? Ah, porque o canto tem 90 graus. E é verdade, cantos em construções, vocês podem olhar ali na sala que vocês estão, eu tenho vários cantos aqui do lado que ele forma ângulos de 90 graus. Então, pedreiros, engenheiros, arquitetos têm que saber fazer um ângulo de 90 graus muito bem feito, né? Porque imagina se começa errado lá embaixo, conforme a construção vai indo, vai errando tudo lá para cima. Então, na construção é muito usado o ângulo reto. Só para a gente lembrar, então, de um triângulo retângulo, ele tem esse ângulo aqui, que é o ângulo de 90 graus. Os outros 2 ângulos sempre são ângulos agudos, certo? São ângulos menores do que 90 graus. A maior parte do triângulo retângulo sempre é chamado de hipotenusa. A hipotenusa, aqui embaixo tem outra imagenzinha, ó. Ela sempre é ao contrário do ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, o ângulo de 90 graus é aqui o vértice C, a hipotenusa tá lá ao contrário. Os outros 2 são chamados catetos, aí depende se é cateto oposto ou cateto adjacente, dependendo de qual ângulo que a gente está olhando. Então, ó, hipotenusa nunca muda. O cateto oposto muda. Se eu estou considerando o alfa, estou usando esse triângulo pequenininho de baixo, tá, gente? O alfa, o cateto oposto vai ser aquele lá do lado, aquele que está na vertical, né? O cateto adjacente, que é esse cateto que está do lado, é esse cateto de baixo. Agora eu vou voltar para esse triângulo maior aqui, ó. Se eu considerar o ângulo alfa, que é esse ângulo que está aqui no vértice A, o cateto oposto vai ser o cateto verde, certo? O cateto adjacente vai ser o cateto azul. Se eu considerar o ângulo beta agora, o ângulo roxo, o cateto oposto mudou. Agora o cateto oposto dele é o azul. E o cateto adjacente, que é o verde. Então, catetos sempre mudam. A hipotenusa sempre é a mesma. Aí aqui eu coloquei uma outra, né? Tá em inglês aqui, para quem sabe um pouquinho mais de inglês. Que aqui no Senac o pessoal também tem bastante a questão de inglês, né? Como as... Tem muito barulho na sala do lado aqui. Como essa questão por exemplo, agora a gente tem a disciplina, né? O curso de jogos digitais. Então, vocês sabem que a questão da informática, dos jogos, é muito inglês. Então, a gente procura trazer em outras aulas também bastante conteúdo de inglês. Como eu tenho facilidade em inglês, né? Eu consigo ler tranquilamente, então eu coloco de vez em quando nas aulas alguma coisa de inglês também para, né, para já trazendo esse contexto. Então, alguém lá na Grécia Antiga fala assim, né? Tem um desenhando ali, que é o Pitágoras, e os outros 2 falam: ah, você pode estar certo, Pitágoras, mas todo mundo vai rir se você chamar isso de hipotenusa, né? Porque hipotenusa é um nome um pouco diferente. Primeira vez que os alunos ouvem esse nome, sempre tem um monte de risadinha na sala, né? Aí a gente entra para falar desse cara aí, que é o nosso famoso tio Pita, né? Para os íntimos, tio Pita. Se não, é o Pitágoras mesmo. Então, aqui tem uma pintura dele, né? O Pitágoras, ele foi um matemático grego, né? Famoso, fundador do chamado pitagorismo. Ele viveu ali entre 570 a.C. e 495 a.C. Então, não tem muita coisa sobre a vida dele escrita, porque como, né, é muito antigo, passou por várias coisas, mas mesmo assim, muitas coisas sobreviveram até hoje, tamanha era a influência dele, né? De Samos ali, não é o sobrenome dele, é porque ele era da ilha de Samos. Né? Então, naquela época, as pessoas tinham como se fosse o sobrenome, a origem delas ali. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, olha só, a ilha de Samos, ela fica próxima ali, né, o que hoje é a Jordânia, a Jordânia ali, né, então, ali tem uma praia que mostra mais ou menos as ilhas gregas ali, então essa parte fazia parte da Grécia na época, hoje faz parte da Turquia, certo? Mas ele é grego porque na época era
cresce ela ainda. Aí aqui, o Teorema de Pitágoras, então, ele é uma das coisas que a escola pitagórica, né, a escola de Pitágoras, é o seu maior legado, podemos dizer assim. Entre outras coisas, foram eles que criaram também as escalas musicais, tá? Para quem estuda música e conhece música, então, uma oitava maior, né, uma quarta. Eu não entendo nada de música, gente, só para ouvir mesmo. Mas para quem sabe, essas escalas musicais foram os pitagóricos que criaram, tá? E o Teorema de Pitágoras, ele fala o seguinte, então. A soma né? Vou escrever do jeito que tá ali, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Ou a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso quer dizer que, se a gente pegar a hipotenusa, olha esse exemplo aqui, ó. A hipotenusa é o 5. Elevar a hipotenusa ao quadrado, dá 25. Pegar o outro cateto que é 3. Elevar ele ao quadrado, 9. Pegar o último cateto, que é 4. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9 tem que dar 25. Essa igualdade sempre é verdadeira. Então, o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa ao quadrado, sempre vai ser igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado. Primeiro eu levo o quadrado e depois somo, certo? Aqui embaixo eu coloquei, para quem tem curiosidade, né? Depois vocês vão ter o material, para olhar como que o Teorema de Pitágoras e os pitagóricos influenciaram a arte. Então, tem várias esculturas sobre Pitágoras no mundo inteiro, né? Na Itália tem uma famosa, quadros, várias outras manifestações artísticas inspiradas por ele. Aí aqui é a forma geométrica da explicação do Teorema de Pitágoras, né? Então, olha ali. O que é 5 ao quadrado? É um quadrado de lado 5 por 5. Se a gente contar aqui, tem 25 quadradinhos verdes. Se a gente contar, tem 9 quadradinhos amarelos, 16 quadradinhos vermelhos. E quando a gente soma, né, 9 mais 16, dá esses 25 quadradinhos azuis ali, certo? Aí, o filho fala para o pai, ai, papai, eu tive um pesadelo. E o Pitágoras é o pai dele. Pitágoras fala, sério? Eu também. O pesadelo do Pitágoras, eu posso dizer que o meu também, é quando um ângulo não tem 90 graus. Porque o Teorema de Pitágoras só funciona para ângulos de 90 graus. Se o ângulo for de 89,9, não vai funcionar, certo? Então, esse é o pesadelo do Pitágoras. E essa daí eu coloquei, ano passado, quando a gente estava no auge da pandemia, né? Saiu muito, talvez até vocês viram. Tem uma plaquinha aqui falando sobre o distanciamento social para as pessoas manterem 1,5 metros de distanciamento. E daí aqui tem os outros dois físicos, né, segurando o Pitágoras e dizendo para ele, né, vai com calma aí. Por que tá errado esse meme? Por que o Pitágoras tá pistola, né? Porque se a gente pensar de frente, a distância é 1,5, tá correto. Então, essa parte de frente tá correta. Se a gente for pensar no quadrado, as arestas estão corretas ali, os lados do quadrado. Mas essa diagonal não está correta. Porque a distância desses bonequinhos em diagonais, ela é maior que 1,5. Sempre num triângulo retângulo, a hipotenusa, que é essa diagonal, vai ser maior do que os dois catetos, né? Então, isso que deixou o Pitágoras pistola. Um exemplo aqui, então, ó. Quanto que vale a hipotenusa de um triângulo retângulo que possui seus catetos medindo 8 e 6 centímetros, respectivamente? Tá, agora a gente tem dois valores e quer descobrir um terceiro. Então, vai virar uma equação com a incógnita h. Então, coloquei ali, h ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. Somando tudo é 100. Aí vem de novo a raiz quadrada. Ou pensar, né? Que número que eu levo ao quadrado que dá 100? Raiz quadrada de mais ou menos 10. Lembra que a gente falou que sempre tem dois valores? Mas nesse caso não faz sentido um lado do triângulo ser um número negativo. Por isso que aqui o h é 10 positivo. A hipotenusa sempre vai ter que ser um valor positivo, certo? Pense sobre isso. O Teorema de Pitágoras faz sentido. Mais uma questão do Enem. Ali de 2019. Fala assim, ó.
Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori quer dizer dobrar e kami quer dizer papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne utilizando a técnica do origami. Utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros, assim começou a dobrar a folha conforme a figura. Beleza, tem o desenho, ela faz a primeira dobra, ela puxa essa parte que está ali, o vértice D, puxa mais ou menos para o meio da folha. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE e é isso que está pedindo. Quanto que vale o segmento AE? Que é essa parte aqui da folha, né? Que tá dobradinha ali. Então, vamos lá. Coloquei ali, ó, os valores que a gente sabe. Por que o segmento AD vale 12? Porque o AD é a mesma coisa que o BC, não é? É o lado do papel. Quando a gente dobra o papel, ele não muda de tamanho, ele só muda de posição. Então, o segmento AD é 12. O segmento ED é 6. Por quê? Se essa parte inteira aqui, ó, AB vale 18, a partezinha de baixo mede 12, o desenho fala isso, então a gente sabe que a parte que foi dobrada para cima foi 6 centímetros, que é a diferença de 18 e 12. 18 menos 12 é 6. Então a gente sabe que o segmento AD mede 12, o segmento DE mede 6. Que tipo de triângulo é formado pelos vértices ADE? É um triângulo retângulo. A gente tem certeza disso porque tem esse símbolo aqui, ó. Esse quadradinho com ponto no meio é de um triângulo retângulo, tá? Então, por isso a gente sabe que é este triângulo. Aí, vamos lá. Sabemos que os catetos medem 12 e 6 centímetros e a gente quer descobrir a hipotenusa. É hipotenusa mesmo? Deixa eu voltar aqui no desenho. Ah, é, porque é o maior lado do triângulo retângulo, porque está ao contrário do ângulo de 90 graus. Tá, então vamos lá. Sabemos os dois catetos. Queremos descobrir a hipotenusa? Ó, eu escrevi um pouquinho diferente o teorema de Pitágoras, mas não importa, sempre vai ser isso, né? A vai ser o valor que a gente quer descobrir, A ao quadrado. B é o cateto, 6. Tanto faz, né, gente? Eu inverti ali, ó. Eu tinha dito que o primeiro cateto media 12, o segundo media 6, depois eu inverti. Não importa, porque a gente vai somar e na soma isso não vai fazer diferença. 6 ao quadrado é 36. 12 ao quadrado é 144. 144 mais 12 é 180. Raiz quadrada de 180. Positiva ou negativa? Ah, aqui como a gente está trabalhando com um lado de triângulo, só vai ser os valores positivos, né? Então, eu já excluí o negativo ali. Por que eu coloquei que a gente vai fatorar os 180 e por que a gente não procura direto a raiz quadrada de 180? Porque a raiz quadrada de 180 não é um número racional, é irracional. E se a gente observar as alternativas, deixa eu voltar aqui, ó, as alternativas, olha só. A única alternativa que não tem um número racional é a C. Não tem um número irracional, desculpa, que é racional é a C, 12. Será que esse segmento AE é 12? Será que vai fazer sentido? 12 vezes 12 é 180? Não, a gente acabou de descobrir que é 144. Por isso, é um número irracional, a gente vai fatorar. Começando ali, ó, fatorando 180. 180 dividido por 2 é 90. 90 dividido por 2, 45. 45 dividido por 3 agora. Por que eu não botei por 2? Porque 45 dividido por 2 não é exato. A divisão tem que ser exata. 45 dividido por 3 é 15. 15 dividido por 3 é 5. 5, agora eu só posso dividir por 5, deu 1. Show? Deu boa, fatoramos. Então, a fatoração de 180 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Lembrando que a gente quer duplas, porque a gente está trabalhando com raiz quadrada, né? Se a gente quisesse raiz cúbica, a gente estaria juntando em trios. E o 5 que não tem dupla, fica sozinho, tá? Então, a gente vai colocar ali dentro da raiz o 2 ao quadrado, o 3 ao quadrado e o 5. Simplificando o 2 com a raiz quadrada, o 3 com a raiz quadrada e o 5 não simplifica. O 5 vai ficar dentro da raiz.
E lá fora a gente vai multiplicar o 2 e o 3. 2 vezes 3 é 6. Então a resposta correta é 6 raiz quadrada de 5. Certo? Deixa eu voltar aqui antes da gente jogar. 6 raiz quadrada de 5 é o resultado da nossa questão. Então aqui, ó, alternativa D. Certo? Agora, gente, foi bastante conteúdo, né? Bastante coisa pra gente ver. Eu preparei para vocês um Kahoot, certo? Todos vocês já jogaram Kahoot? Ou teve alguém que nunca jogou? Só para eu saber aqui. Eu nunca joguei. Nunca jogou? Então tu vai fazer o Não. seguinte, eu vou colar esse link para vocês. Peraí, deixa eu... Vem aqui, ó. Kahoot. Eu vou copiar o link ali no chat. Aí eu vou mostrar como é que vocês têm que jogar. Copio o link. Deixa eu jogar para cá. Se vocês estão no navegador, vocês podem jogar. Senão, vocês podem usar o celular ao mesmo tempo, tá? Acessem esse link aqui. Aí ele vai pedir para vocês botar um PIN. Ó, ele pede ali, ó, PIN do jogo. Deixa eu ver qual que é o PIN do jogo. Só um pouquinho. Deixa ele tá carregando aqui. PIN do jogo, vamos jogar um jogo clássico. Só deixa eu ver as configurações. Jogo clássico. O PIN do nosso jogo é, quando terminar de carregar, aqui, ó, é 1080635. Aí vocês podem escolher, ele pede ali para botar um nome, um apelido, pode botar o primeiro nome de vocês, não tem problema. Só para a gente treinar um pouquinho, agora desestressar, que é sexta-tarde. Show! É uma forma divertida da gente fazer uma revisão, tá, gente? Não é prova, não vai valer nota, não se preocupe, não se preocupe. Só pra gente ver como é que foi a aula, como é que vocês se saíram. Show, estão entrando. Não, vocês não conseguiram escolher o apelido de vocês? Não, apareceu pra girar aqui. Aparecia tipo uma roletinha pra poder rodar o nome. Entendi. É que eu acho que eu botei no clássico, mas enfim, deve ser que não é. Beleza. Não tem problema, só quero ver quantos que nós estamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, quando tiver 6, daí eu começo. Tem 3. 1 saiu. 4. Para quem não sabe, então vou explicar como é que é. Eu vou começar a botar perguntas e vocês sempre vão ter 4 alternativas de resposta, tá? Aí vocês vão clicar, vão ler a pergunta e vão clicar na alternativa que vocês acham que é. E tem tempo também. Então, eu coloquei as questões para durarem 20 segundos, certo? Então, clica ali, qual que vocês acham que é correto ou não. E daí eu vou comentar com vocês por que acertaram, por que erraram, por quê. É uma forma da gente revisar todo esse conteúdo agora de forma mais descontraída. Mas é isso, são questões e vocês vão assinalar a alternativa, certo? Isso, tem 4, faltam 2. Quem que não está conseguindo entrar aqui? Amanda, você já entrou? Professora, o Bruno está dizendo que não conseguiu entrar. Não deu. Tá. Bruno, Bruno, você sabe me dizer o que está acontecendo no teu? A Joana também. O PIN não funcionou? Esse PIN aqui tu tá colocando? Deixa eu colar o PIN. Copia e cola esse PIN para ver se vai agora. A Joana, por que, Joana, que tu não consegue? Aparece uma tela de fundo roxo, começa daí, falando que eu entrei e perguntando se eu tô vendo o meu apelido na tela. E sim, eu consigo ver o apelido. Só que eu não consigo, tipo, não tem nenhum botão pra continuar, sabe? Tu tá pelo celular ou pelo computador? Computador. Computador.
Tu tem outro navegador? Show, deu boa, Bruno. Tu tem outro navegador? Tipo, ó, eu tô usando aqui o Chrome, mas eu tenho o Firefox também. Tenta entrar por outro navegador, ver se vai. Tá Às vezes é bom. o teu navegador. Enquanto a gente espera ali a Joana, de onde é que vocês são? Eu sou de Minas Gerais, mas eu mudei pra cá bem novo, então. Zero sotaque. Sério? Que Uhum. legal, bem-vindo então. Obrigado. Mas tu mora agora em qual cidade, Leonardo? Blumenau. Blumenau mesmo? Tá, Uhum. ótimo. Maiara, você é da onde? Ou alguma outra pessoa aí, se quiser botar no chat também, só para a gente se conhecer. Maiara é de São José, legal. O Bruno é daqui, Blumenau, boa. Joana, você é da onde? Floripa. Só que Floripa. nessa pandemia, nesse ano, né, acabei tendo que me mudar para o Paraná. Mas daí tu tá morando no Paraná agora? Sim. Em qual cidade? Cândido de Abreu. Cândido Bem de Abreu. subida. Fica onde, mais ou menos, assim, só para me localizar? Há umas 4 horas de Curitiba. Cidade pequena, assim, bem sumidinha. Bem escondida. Quantos habitantes tem aí? Ah, não sei. Não sabe? Então tá, vamos começar? Podemos? Conseguiram quem não tinha conseguido? Oi? 14 mil habitantes. Ou menos, eu acho. Bem pequena mesmo. Eu sou natural de Rio do Sul, na verdade. Que é aqui de Blumenau, dá 1h30 mais ou menos. Daí eu me mudei para cá ano passado só. Me mudei para cá em fevereiro, março já peguei a pandemia, então. Mas estou gostando de morar aqui bastante. Tá, então vamos lá? Aquecidos? Iniciando. Vamos lá. 3, 2, 1. O nome correto dos termos da igualdade é... alguém não conseguiu responder. Mas tá, todos que responderam acertaram. Perfeito, muito bem. Continuo compartilhando a tela? Continuo. Show. Todo mundo acertou. Vamos lá. Quem foi mais rápido? Vamos ver. Friendly. Quem que é o Friendly Ibex? Fui eu. Foi tu, boa. Aqui, ó, mas por pouco. Todo mundo no páreo. Vamos lá. Próxima. Calcule. 3 ao cubo. Três ao cubo, 27, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Boa! A maioria acertou também. Ui, passaram. Super Sil veio para o primeiro lugar aqui. Show! Vamos lá. Número 3. Calcule. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 6 vezes. Boa! Ninguém caiu na pegadinha dos 6, ainda bem. Estão espertos. Vamos lá. Ó, Legend Dragon atingiu uma sequência de 3 respostas corretas. Show! Vamos adiante. Qual deve ser o valor de m para que a afirmação 10 elevado a m igual a 1 seja verdadeira? Eu acho que tem uma pessoa que não tá... que caiu, né? Alguém caiu aí?
Acho que João Ricardo, prof. João, tá, então eu vou pular porque estamos só com 5 jogadores, né? Gente, todo número elevado a 0 é igual a 1, por isso que o M tem que ser 0. A maioria acertou. Boa. Vamos lá. Ó, voltou. O quarto e o quinto lugar estão brigando aí. Vamos lá, adiante. Todo número elevado ao expoente 0 é igual a... Ah, agora ficou fácil, dei a resposta antes. Show. 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Boa, vamos ver se mudou. Ó, Noble Kane caiu para o quarto lugar. Vamos lá. Todo número elevado ao expoente 1 é igual a... Show, ao próprio número. Isso mesmo. Vamos ver, continua igual. Ninguém mudou. Sendo 7 ao cubo igual a 343, o expoente é... Expoente é 3, boa. Continua igual também, olha só. Vamos lá. Como não se lê este número? Boa, gente, boa. Todas as outras formas estão corretas, tá? É comum a gente ler 16 ao quadrado, mas pode ser também o quadrado de 16, pode ser 16 elevado à segunda potência. Show. Só não pode ser aquilo que vocês colocaram ali, né? Vamos ver se mudou alguma coisa. Não, continua tudo igual. Vamos lá, então. O número 100 em potência de base 10 é o mesmo que... Boa, 10 ao quadrado, porque ele tem 2 zeros, são os 2 zeros que é a quantidade do expoente. E 10 vezes 10 é 100, né? Ok. Ih, mudou agora, mudou. Legend Dragon atingiu uma sequência de 9 respostas corretas e está liderando. Boa. Agora o Friendly Ibex voltou para o segundo lugar. Show, vamos lá. Calcule 10 elevado à quinta potência. Boa! 100.000 é 1 seguido de 5 zeros. Ótimo. Vamos ver, mudou aqui também. Noble Crane ficando nesse terceiro lugar. E o Fabulous Fox acabou de fazer uma sequência de 4 respostas. Show! Vamos lá, 11 de 18. Calcule 5 elevado à sexta potência dividido por 5 elevado à quinta potência. Essa tinha 2 respostas certas, tá? Porque quando a gente tem, ó, divisão de base igual, a gente deixa a base, que é o 5, subtrai expoente. 6 menos 5 é 1. Então, podia ser alternativa verde, podia, mas também podia ser alternativa vermelha, porque todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, boa. A maioria acertou também essa. Show. Aqui, ó. Mudou para o segundo lugar. Legend Dragon atingiu uma sequência de 11 respostas corretas. Opa, acertou todas até agora? Se a gente tem 11, muito bem. Show. 12. 1 milhão em notação científica é?
Boa, gente, boa. É o 1 seguido de 6 zeros, 10 elevado à sexta potência. Perfeito. Vamos lá. Noble Crane atingiu uma sequência de 7 respostas corretas. Muito bem. 13 de 18. Quais os números a seguir não têm raiz quadrada exata? Boa! O único que não tem é o 50. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 16, 4. O único que não tem é o 50. Ok. Noble Crane passou 8 respostas corretas, liderando 10.001 pontos. 10.001. 14 de 18. O triângulo obtusângulo. Tá errado essa, né? Agora que eu percebi. O gabarito é errado, gente, desculpa. Um triângulo obtusângulo, a resposta correta seria amarelo. Vocês estão certos, não a questão, né? Vou botar aqui para... Deixa eu anotar aqui para arrumar a questão depois. Deixa eu botar aqui. Ai. Tá, depois eu anoto ali. Beleza. Tá errado. Vocês estão certos, tá? Vocês estão certos, não é azul. Tá. Vamos lá. Ninguém mudou aqui nada, pelo menos. Um triângulo isósceles. Ele tem 2 lados com a mesma medida de comprimento. Ok. Não pode ser, né? Nem verde, nem azul, nem amarelo. Ok. Um triângulo reto aqui é um triângulo retângulo. Não tem nada a ver com lados. Vamos ver. Friendly Ibex passou para o segundo lugar ali. Mas o Noble Crane continua liderando. E o triângulo equilátero? Boa, tem os 3 lados com a mesma medida. 3 iguais. Equilátero, né? Vem da palavra igual ali, né? De igualdade. Equilátero. Todos aqueles que têm medidas diferentes é outro. Não vou falar porque vai que vai chegar agora, né? O teorema de Pitágoras pode ser aplicado quando? Boa, as 2 respostas são corretas. Então, todos acertaram, né? Foram triângulo retângulo, ok. Ou quando o triângulo possuir um ângulo de 90 graus. Perfeito. Que é a mesma coisa dizer, né? Boa, vamos ver. 3 jogadores atingiram uma sequência de 3 respostas. Show. A última. Qual a igualdade que corresponde ao teorema de Pitágoras? Boa! É A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Não pode ser a vermelha, porque a vermelha tem o menos ali, não é menos. Não pode ser a amarela, porque a amarela não tem sinal de igual, e o teorema de Pitágoras é uma igualdade. Não pode ser a verde, porque ali tem uma multiplicação, e não é a adição. Muito bem, vamos lá ver quem ganhou. Vamos ver o pódio.
Terceiro lugar, Super Seal. Quem é Super Seal? Segundo lugar, Nobel Kane. E primeiro, vamos ver, com 13.318 pontos, Friendly Bags. Segundo lugar, Legend. E terceiro lugar, Prior. Muito bem, gente, muito bem. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui no chat. Não consigo. Deixa eu faço, Leonardo. Tu que ganhou? Sim, é. É que assim, ó, gente, a ideia desse aulão, né, claro, é ajudar vocês a revisar conteúdo, como eu falei, tem muitos outros conteúdos para a gente revisar, né? E eu tenho que selecionar, então, dentre todos os conteúdos que vocês veem no nono ano, entre outros, então, eu tive que selecionar, pensar ali alguns para a gente revisar na aula de hoje. É claro que a matemática no ensino médio ela é um pouco diferente, porque a gente usa toda a base que a gente aprendeu aqui no... Deixa eu só sair aqui do Kahoot, fica esse barulhinho junto. Toda a base que vocês aprenderam no ensino fundamental 2, então, vocês já pararam para pensar que vocês estão encerrando um ciclo de 9 anos do ensino fundamental? Vocês estão saindo de um ciclo que eu acho que é um dos ciclos mais importantes da educação, né? O ensino fundamental, que vocês veem todo o fundamento, toda a base, e agora no ensino médio vocês vão aprofundar esses conhecimentos, né? Aprofundar, aprimorar, ver coisas um pouco mais palpáveis, digamos assim, um pouco mais práticas, mas tudo isso que vocês viram até agora vai servir de base para vocês, né? Quero dizer que foi muito bom trabalhar com vocês essa tarde, né? Espero que tenha sido realmente assim, ó, era para ser tranquilo, era para ser que vocês se sentissem bem também nessa aula, né? Porque como eu falei, é uma sexta-tarde chuvosa, ninguém merece vir aqui só para ouvir um monte de coisa que às vezes não vai fazer sentido. Então, a ideia era vocês também conhecerem o SENAC, né? Para o pessoal que é aqui de Blumenau, ano que vem, se por acaso vocês forem meus alunos, a gente já se conhece, né? Vocês vão ter que me lembrar, porque eu vou esquecer do que a gente já se conhece, então vocês vão dizer, prof, eu assisti uma aula tua do aulão de revisão ano passado, né? Então, a gente vai se conhecer um pouco mais. Mesmo para aqueles que não pensam em vir estudar no SENAC, não tem nenhum problema, vocês são bem-vindos, né? A gente sempre... Todo ano a gente está fazendo esse aulão de revisão e foi muito boa tarde, né? Agradeço a presença de vocês aqui. Eu deixei os slides, então, para vocês. No final dos slides tem o meu contato, de verdade. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Para a gente trocar ideias, trocar sites, algumas dicas, algumas coisas assim. E agradeço vocês. Não sei se a Gabi quer falar alguma coisa ou a Michele. Prof, agradecemos também, tá? Mais uma vez, foi ótima aí essa revisão, né? E eu espero que... imaginei que o pessoal ia gostar. E para ir, tô lembrando muito de você que falei hoje com a tua mãe. Obrigada, Joana, Amanda, Bruno Rafael, Leonardo, Maiara, né? Todo mundo que participou. Obrigada também mais uma vez, professora, a Mi, pessoal aí de Criciúma e Palhoça, que estão sempre juntos com a gente aí, fortalecendo, né? Para ajudar aí nas aulas. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa tarde, viu? Tchau, gente. Boa tarde. Bom final de semana e bom feriado. Verdade. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Boa tarde para todo mundo. Bom fim de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.